Olá pessoal, bom dia aí mais uma vez. Hoje nós vamos fazer a análise de um caso que virou filme também. É um dos principais erros judiciais da nossa história, talvez. Seguramente está entre os principais, com certeza. Foi objeto de filme, inclusive. Se você buscar na internet, você vai encontrar. O caso que nós vamos tratar hoje seria esse daqui, tá? O caso dos irmãos Naves. E ele realmente é um dos principais erros judiciários que aconteceu aqui no nosso país. Nós estamos falando dos irmãos Sebastião e Joaquim. Eles eram lavradores, tinham um pedacinho de terra e produziam a sua hortaliça, né, a sua produção agrícola, vendiam ali na cidade próxima, uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada de Araguari, uma pequena cidade. E eles tinham uma sociedade com um primo, Sebastião, e o Sebastião tinha um caminhãozinho e levava essa produção dos irmãos Naves para ser vendida na cidade. O Sebastião, que tinha um caminhãozinho, ele também produzia, né, ele tinha uma produção agrícola, e no ano de 1938 o Sebastião desapareceu. Ele simplesmente sumiu. E o que acontecia? Na família ali, eles utilizavam um empréstimo entre os familiares. Um emprestava dinheiro para o outro para poder financiar, né, a lavoura. E o Sebastião, naquele ano, ele tinha que pagar uma certa quantia, 90 contos de réis, para os irmãos Naves, para pagar o empréstimo da lavoura dele. Só que a lavourazinha de arroz dele, daquela safra, deu prejuízo. Ele teve que vender a lavoura e não conseguiu recuperar o dinheiro que ele deveria pagar. Não ia compensar. Enfim, o Sebastião simplesmente sumiu, ele evaporou. Ninguém sabia do paradeiro dele. Os irmãos preocupados, porque inclusive o próprio Sebastião, que evaporou, morava com um dos irmãos, residiam na mesma casa, na casa de um dos irmãos Naves, né? Então, quando ele sumiu, não apareceu para dormir, um dos irmãos ficou preocupado, contactou-se com o outro irmão, rodaram a cidade inteira, ninguém tinha notícias do Sebastião. O Sebastião sumiu. Foram na polícia comunicar o desaparecimento do primo, Sebastião. Até aí a polícia instaurou esse inquérito. Então começou a investigar, mas não tinha paradeiro, não tinha notícia, ninguém sabia dar uma informação sobre o paradeiro, né, do primo deles que havia sumido. Aí, um mês mais ou menos após o desaparecimento desse primo, houve a troca do comando da polícia naquele lugar, naquela cidade, lá em Minas Gerais, lá em Araguari. E com a troca do delegado, o delegado que entrou assumiu as investigações, e logo assim que ele assumiu as investigações, era um período lá da ditadura do Estado Novo, do Getúlio, que estava subindo ao poder meio concentrado naquela situação, próximo também de estourar a Segunda Guerra Mundial, ali em 38, 39. Os ânimos bem acirrados, enfim. Mas na cidade do interior, esse delegado, quando chegou, ele desconfiou dos irmãos Naves,
porque os irmãos eram diretamente interessados, segundo o entendimento do delegado, no desaparecimento do primo deles, porque eles tinham dinheiro para receber. E, eventualmente, se o primo não quisesse pagar, eles poderiam querer receber isso à força. Esse foi o entendimento do delegado. O filme conta bem essa história. É muito interessante você assistir. Enfim, a mãe dos irmãos Naves também começou a procurar, conversava com um parente, conversava com um vizinho, conhecido, que estava preocupada com o desaparecimento do primo, onde é que ele poderia estar, né? E pergunta daqui, pergunta dali, apareceu um companheiro deles ali da cidade, um caminhoneiro, um ajudante, faz tudo. O seu Zé Prontidão disse que tinha visto, sim, o Sebastião na banda, lá nas bandas de Uberlândia. Uberlândia é pertinho de Araguari, muito perto. Hoje de carro você faz aí, nem sei, uns 10, 15 minutos de carro, é muito perto, né? E ele teve essa notícia: olha, eu vi o Sebastião lá em Uberlândia. O delegado mandou chamar o Zé Prontidão confirmou essa história, né? Mas o delegado achou que que os irmãos Naves tinham combinado com o Zé Prontidão. Ó, você vai lá dizer que você viu ele lá em Uberlândia. Porque quem trouxe essa testemunha foi justamente os irmãos Naves. A mãe dos irmãos Naves que descobriu, né, conversou e descobriu que o Zé Prontidão tinha visto. Então você faça favor, vamos lá na delegacia para você dizer isso, para dar uma pista, né, para ajudar a investigar. Nós queremos saber onde ele está. Mas quando chegou lá, o delegado entendeu de forma diferente. Prendeu a mãe dos irmãos Naves. Prendeu a mãe. Começou a torturar, bater, soco, chutes. Não vou nem entrar nesse mérito, porque a situação que eles todos sofreram é uma coisa assim, fora da realidade. Coisa de tempos medievais. Enfim, chamou os irmãos Naves na delegacia, porque a mãe estava presa, torturou a mãe na frente dos irmãos Naves, porque a ideia do delegado qual era? Vou torturá-la para que eles confessem. Não confessaram. Aí o que ele fez? Prendeu os irmãos Naves. E aí passou a torturar os irmãos Naves na frente da mãe. Para quê? Que a mãe confessasse, vendo a tortura dos irmãos. Amarrados, apanharam, né? Ficaram vários dias sem comer, né? E nenhum deles confessava. Depois o delegado torturou o Zé Prontidão e o Zé Prontidão voltou atrás no testemunho. O Zé Prontidão foi dizer que os meninos haviam pedido para ele mesmo inventar essa história. E continuaram as sessões de tortura. Quer dizer, com 1 mês e meio, quase 40 dias de prisão, de torturas seguidas e de torturas, eles acabaram confessando, eles não resistiram mais. A mãe confessou primeiro e ela foi libertada por conta disso, né, incriminando os filhos. E quando ela foi libertada, ela procurou um advogado, e o advogado, o doutor Alami, na mesma hora assumiu a defesa dos irmãos Naves. E a essa altura do campeonato, o caso já tinha se espalhado pela cidade, só se falava disso, né? Desse sumiço. E a cidade, a comunidade toda ficou, acreditou nessa versão da polícia de que os irmãos Naves tinham dado sumiço no primo para ficar com o dinheiro dele, os 90 contos de réis. O advogado entrou,
pediu o relaxamento dessa prisão, eles foram a júri, não conseguiram. Aí no primeiro júri foram absolvidos, porque o delegado se concentrou na questão da tortura, né, que eles confessaram sob tortura. Mas ainda assim o juiz pronunciou, né, a sentença de pronúncia, levou eles a júri popular. No primeiro júri popular foram absolvidos, o Ministério Público recorreu. Foi ao tribunal em Minas, em BH. O tribunal mandou refazer o júri. Fizeram o segundo júri. O segundo júri foi absolvidos novamente, mas pela legislação penal na época houve um voto divergente do júri, então o Ministério Público recorreu novamente, voltou ao tribunal do júri em BH, mandou anular o julgamento e eles foram... Aí houve uma mudança na legislação, porque o Estado Novo, o regime ditatorial, teve uma lei que tirou a autonomia do Tribunal do Júri. Enfim, quando o Ministério Público recorreu pela terceira vez, o Tribunal do Júri reconheceu a falta de autoridade do julgamento do júri e condenou os irmãos Naves. Estou fazendo um resumo rápido, porque todas essas etapas processuais, isso leva um mundo, tá, gente? É recurso de uma parte, recurso da outra. Araguari é uma cidade longe da capital, relativamente longe. Então, quer dizer, naquela época, para você fazer esse trâmite processual, acompanhar processo no tribunal para voltar, faço uma pequena ideia da dificuldade que era, tá? Faço uma pequena ideia da dificuldade. Mas, enfim, foram condenados a 25 anos pelo tribunal do júri. O doutor Alami recorreu e o tribunal reduziu a condenação de 25 anos para 16 anos. Sendo certo que todas as audiências e todos os júris, os réus, os irmãos Naves, sempre alegaram inocência. Nós não matamos, nós não fizemos nada de errado, nós fomos torturados. Sob a tortura que nós sofremos, confessaríamos qualquer coisa e qualquer crime. Enfim, não acharam o dinheiro que foi alegado pelo delegado lá no inquérito, que foi o motivo principal. Não apareceu esse dinheiro, eles não conseguiram